Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados amigos e ouvintes do programa Além da Vida. Aqui quem fala é a Camila Laverde e hoje, mais um domingo, dia 31 de dezembro, último domingo do ano, na verdade, último dia do ano, né? E aí, essa época do ano é aquela época gostosa em que a gente começa a fazer uma análise do que foi o ano em que passou e uma promessa para o ano em que vai chegar, né? É muito bacana isso da gente analisar aquilo que a gente realizou ou aquilo que a gente ainda tem para melhorar, evoluir e fazer aquela promessa para a gente evoluir, buscar algo diferente no ano que vai entrar. Então que Deus possa nos abençoar para que a gente tenha um dia de muita paz, muita sabedoria e que o ensinamento e o aprendizado que venha hoje, né, desse nosso estudo, possa nos trazer isso, nos proporcionar esse auxílio na nossa caminhada durante o próximo ano. Agora vamos ouvir então um momento espírita, que é o espetáculo divino. A madrugada despede a noite e se instala, mas a escuridão ainda predomina. Os homens usam a luz artificial para espancar as trevas. São faróis de carros para os que se deslocam a distâncias. Nas casas, são lâmpadas, velas, lampiões. Lâmpadas nos postes auxiliam a mostrar o caminho que a cara redonda da lua, com sua luz prateada, não se mostra suficiente. Faróis em pontos estratégicos apontam o rumo aos que navegam nas águas mansas ou agitadas dos mares. Logo mais, os braços da madrugada se espreguiçam e pequenos raios de luminosidade tocam a manhã para que desperte. Finalmente, é manhã plena. E enquanto os homens correm de um lado para outro em função de seus estudos, de seus negócios, de suas vidas, Deus instala seu extraordinário aparelho multimídia para a projeção do novo dia. Em trabalho sem igual, que a cada dia não se repete da mesma forma, o arquiteto sem par projeta na tela do universo e seus slides. A luz, som, animação. Os braços do salgueiro balançam, agitados pelo vento que se veste de brisa ligeira. Jardins, montanhas, campinas, áreas verdejantes, rios cantantes, fontes generosas se multiplicam. A projeção é tão magnífica que o espetáculo permite-se sentir o perfume da terra, das flores, dos veios da madeira aberta em sulcos. Os raios do sol aqui lançam sombra. Além, se estendem, espancando nuvens. As pequenas elevações parecem ondular na paisagem. As folhas multicoloridas do outono se misturam em um quadro, enquanto noutro as delícias da primavera explodem em botões. Paisagens desérticas quase intermináveis em um ponto. Dunas, oásis, palmeiras. Paredes altas, montanhosas de outro. Gelo aqui, calor acolá. Pássaros cantam. Ovos são chocados. A vida se multiplica em toda parte. E assim, durante as horas do dia, os slides irão se sucedendo um a um. O homem passa apressado, muito pouco e se dando conta dos quadros que se alternam, sucedem de contínuo. Quando morre a tarde e a noite retorna, como hábil artista, Deus estende um negro manto, a fim de que os astros que percorrem o infinito possam melhor ser percebidos. Assim é a cada dia, a cada noite. Se o homem contemplasse mais a natureza,
estudasse melhor as suas leis, compreendesse a harmonia que ela leciona, viveria melhor. Quando o cansaço tomasse nas horas de trabalho, pararia um pouco e olharia o jardim. Se estivesse cercado por paredes de concreto de vários edifícios, poderia olhar o céu, acompanhar o passeio das nuvens e permitir-se despentear pelo vento. Bastaria colocar a cabeça para fora de uma das janelas em que esteja. Tudo isso o revigoraria e o faria lembrar de quem o criou por amor e por amor o sustenta. Dar-se-ia conta de que, acima das leis humanas, uma maior, imutável e justa vigora. Lembraria que é filho de Deus, que a vida é um tesouro muito precioso para ser desperdiçado. E então, aprenderia que o dia foi feito para o homem e não o homem para o dia. O que quer dizer que dosaria trabalho, lazer, meditação. Horário para alimentar o corpo, horário para alimentar a alma. Sobretudo, amaria intensamente aos que com ele convivem neste lar abençoado, que se chama Planeta Terra. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Acabamos de ouvir então o Momento Espírita. Aqueles que tiverem interesse em ouvir outras mensagens e buscar mais, temos a página do Momento Espírita, que é o momento.com.br. Na internet, você pode ouvir mensagens como esta, ler em áudio, é só dar uma pesquisadinha. E hoje no programa está o Miguel aqui comigo, nos auxiliando. Vamos falar então sobre o futuro do Espiritismo. Eu vou começar com a leitura de um texto que foi retirado da Revista Espírita, que é o Jornal de Estudos Psicológicos de 1868, em que fala sobre o futuro do Espiritismo. Depois de suas primeiras etapas, o Espiritismo, aguerrido, desembaraçando-se cada vez mais das obscuridades que lhe serviam de fralda, em breve fará o seu aparecimento na grande cena do mundo. Os acontecimentos andam com tal rapidez que não é possível desconhecer a poderosa intervenção dos espíritos que presidem os destinos da Terra. Há como que um estremecimento íntimo nos flancos do vosso globo, em trabalho de parto. Novas raças, saídas das altas esferas, vêm turbilhonar em torno de vós, esperando a hora de sua encarnação messiânica. E para isto, se preparando pelo estudo das vastas questões que hoje abalam a Terra. De todos os lados, vêm-se sinais de decrepitude nos usos e legislações que não mais estão de acordo com as ideias modernas. As velhas crenças, adormecidas há séculos, parecem despertar de seu torpor secular e se admiram de se verem em luta com novas crenças emanadas dos filósofos e dos pensadores deste século e do século passado. O sistema abastardo de um mundo que não era senão um simulacro se esboroa ante a aurora do mundo real de um mundo novo. A lei de solidariedade da família passou aos habitantes dos estados, para em seguida conquistar a terra inteira. Mas essa lei tão sábia, tão progressiva, essa lei divina, numa palavra, não se limitou a este resultado único. Infiltrando-se no coração dos grandes homens, ensinou-lhes que não só ela era necessário ao grande melhoramento da vossa habitação, mas se estendia a todos os mundos do vosso sistema solar. Para lá de
se estender-se a todos os mundos da imensidade. É bela essa lei da solidariedade universal, porque nela se encontra esta máxima sublime: todos por um e um por todos. Eis, meus filhos, a verdadeira lei do Espiritismo, a verdadeira conquista de um futuro próximo. Marchai, pois, imperturbavelmente em vossa estrada, sem vos preocupar com as troças de uns e o amor próprio ferido de outros. Estamos e ficaremos convosco sob a égide do Espírito de verdade, meu mestre e vosso mestre. Erasto, Paris, 1863. Miguel, esse texto diz muito pra gente, né? Pois é, Camila, esse texto que nós escolhemos hoje para o nosso estudo, o futuro do Espiritismo, vale a pena a gente dar um destaque antes do próprio texto de Erasto, né? Comentar com os amigos que esse material que Kardec preparou na Revista Espírita de fevereiro de 1868, mais particularmente nas Instruções dos Espíritos, onde estão esses dois textos que nós vamos analisar hoje, né? Começar pelo texto de Erasto e depois, na sequência, um texto do Espírito de Montaigne. Ali são colocadas 13 comunicações, 14, né? Vale a pena, pessoal, dar uma lida. Kardec coloca ali nas Instruções dos Espíritos uma mensagem de São José, Fenelon também, Baluse, Lacordaire, São Luís, Lamennais. Então, espíritos que já vinham trabalhando com Allan Kardec, né, durante todo o período de apresentação do Espiritismo. Ali também nós vamos encontrar uma mensagem de Dupuy, bispo de Argel. Santo Agostinho também foi bispo de Argel. João Evangelista, o próprio Erasto tem mais uma mensagem dele ali. E também Clélie du Plantier, né, um espírito que se comunica ali na Sociedade de Paris, né? E o que me chama a atenção, né, além dessas duas mensagens, item 8 e item 9, que nós vamos analisar no programa de hoje, de Erasto e de Montaigne, uma mensagem de São Luís, finalizando as Instruções dos Espíritos, falando sobre a Gênese, né? Que foi basicamente o último grande livro publicado por Kardec em 1868. Então, ele faz um comentário que nós vamos aproveitar durante a explanação que a gente vai fazer, né, da mensagem do Erasto, e mostrando, né, essa inter-relação, essa proximidade de todas as mensagens que os Espíritos nos dão, né? Essa mensagem de hoje, né, que a Camila acabou de apresentar para a gente, de Erasto, né, ele fala inicialmente ali, Erasto, das primeiras etapas do Espiritismo, né, da sua força, da sua luta contra as ideias pré-concebidas que à época e até hoje, né, eram defendidas pelos interesses materiais das outras doutrinas, das outras filosofias, até das outras religiões, né? Mas o Espiritismo, vindo apresentar na época certa essas verdades, né, não teria como fugir dessa dificuldade inicial. Aí a gente pergunta, né, mas qual será essas primeiras etapas que Erasto menciona, né? Nós podemos considerar, pessoal, essas primeiras etapas desde quando Kardec teve os primeiros contatos com os fenômenos das mesas girantes, né? Ali a partir de 1854, 1855, onde vários companheiros magnetizadores que já o conheciam e já tinham comprovado a sua capacidade de análise, de síntese, de avaliação, o convidavam para participar dessas sessões, né? Porque eles mesmos não anteviam por detrás daqueles fenômenos, de toda aquela movimentação de objetos, né, principalmente as mesas, algo maior. E foi o que Kardec conseguiu observar, né, com a sua perspicácia, com a sua inteligência, com a sua preocupação em sempre trazer algo novo,
que ajudasse não só na educação, mas também em todas as outras linhas de pesquisa ou todas as linhas científicas que auxiliassem as pessoas naquela época, né? Ele mesmo comenta isso, que ele viu por detrás de todos aqueles fenômenos que se apresentavam tanto nos salões públicos quanto também nas reuniões privadas, familiares, né? Algo que ele sempre buscou, respostas às suas mais íntimas inquirições, mais íntimas preocupações, e que ele não havia encontrado até então. Então a gente pode considerar essa etapa inicial, essas primeiras etapas da doutrina espírita, desde quando se dão esses primeiros contatos, principalmente nas reuniões familiares, né, que foi onde fortaleceu Allan Kardec para depois desenvolver os estudos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E a gente pode dizer que esse período inicial vai até 1868, né, um ano antes de Kardec falecer, com o lançamento da obra A Gênese. E é sobre essa obra que Erasto vai fazer um comentário, uma apreciação, no final das Instruções dos Espíritos, ali na Revista Espírita de fevereiro de 1868. E ele dá essa comunicação em Paris, ali na Sociedade, através do médium Desliens, no dia 18 de dezembro, né, de 67. Olha que interessante, ele começa dizendo assim, ó: a Gênese, né, esta obra vem na hora certa, na medida em que a doutrina está hoje bem estabelecida do ponto de vista moral e religioso. Seja qual for a direção que tome de agora em diante, tem precedentes muito arraigados no coração dos adeptos, ou seja, aquelas pessoas que já haviam se convertido ao Espiritismo, já o aceitavam, né, de coração, para que ninguém possa temer que ela se desvie do seu caminho. Segue dizendo Erasto, né, o que importava satisfazer antes de tudo eram as aspirações da alma. Era suprir o vazio deixado pela dúvida nas almas vacilantes em sua fé, né, nos espíritos encarnados naquela época e também em todos nós nos dias de hoje, né? Esta a primeira missão e hoje está cumprida. O Espiritismo entra atualmente em uma nova fase, né? Isso em fevereiro de 68. É um atributo de consolador, alia, ou seja, soma-se o de instrutor e diretor do espírito, em ciência e em filosofia, como também em moralidade. Então ele começa essa mensagem, vale a pena a gente consultar ali na Revista Espírita de fevereiro de 68, falando da Gênese, nessa obra que Kardec havia lançado e lançaria nesse ano, como finalizando os livros que ele publica da doutrina espírita. E ele vai terminar esse texto, pessoal, muito bonito. Aliás, desculpe, não é Erasto, é São Luís que vem falar da Gênese, né? Dizendo: a questão da origem que se prende à Gênese é para todos uma questão apaixonada. Um livro escrito sobre esta matéria deve, em consequência, interessar a todos os espíritos sérios. Por esse livro, como vos disse, o Espiritismo entra numa nova fase e esta preparará as vias da fase que mais tarde se abrirá, porque cada coisa deve vir ao seu tempo. Antecipar o momento propício é tão prejudicial quanto deixá-lo escapar. Olha a sabedoria de um espírito superior, finalizando esse texto maravilhoso sobre a Gênese, dizendo que antecipar o momento propício, ou seja, o momento chegado a hora, né, é tão prejudicial quanto deixá-lo escapar, ou seja, perder a oportunidade, né? Então, nós vamos ver nesse texto de Erasto, né, falando do futuro do Espiritismo, essa preocupação inicial, né, de entender o momento em que a doutrina estava passando, estava vivendo, e mostrando para os espíritas, né, a momentaneidade de aparecer estas mensagens, de todas essas informações do plano espiritual serem chegados a esse momento, né? Essa coordenação do Espírito de verdade, que é o próprio Cristo,
tendo como Allan Kardec o seu médium aqui na Terra, né, para poder pôr em execução essa obra magistral, claro, para atender a todos os anseios, né? Isso nós não podemos nunca perder de vista, né? E ele vai comentar ali em determinado momento, num dos parágrafos, né, desses sistemas predominantes na Terra, né, ele chama de sistema degenerado, que passava de uma falsa, né, de um simulacro, ou seja, alguma coisa que era aparentemente verdadeira, mas não era verdadeira, era falsa, né? Que todo esse sistema, ele se destrói, ele se desmancha frente a novas informações, frente a um mundo novo real, um mundo verdadeiro. E ele vai falar, ele vai falar da lei de solidariedade, a lei da família, né? Então, já Kardec e o próprio espírito de Erasto estão valorizando aqui esses grupamentos iniciais, que são as famílias, que é por onde os espíritos chegam aqui à Terra para as provas, para as expiações, para as missões necessárias, não só para o seu adiantamento do grupo, mas também para a melhoria das próprias condições aqui da Terra, né? E ele faz uma bela síntese durante o texto, né, Camila, que a gente vê ali, quando ele diz que é bela essa lei de solidariedade universal, quer dizer, não está só restrita ao planeta Terra, porque nela se aplica essa máxima sublime, né? Todos por um e um por todos, ou seja, a gente pode dizer que é todos por todos. Então, um sentimento de fraternidade, de irmandade deve prevalecer em todas as situações, claro, principalmente na situação espiritual, já que somos em essência espírito, mas não esquecendo, né, de maneira nenhuma, dessa necessidade que temos de nos auxiliar materialmente também, de maneira desinteressada, de forma que todos possam progredir verdadeiramente, de maneira real, de maneira concreta, trazendo os verdadeiros tesouros para o espírito, né? E entendendo que no comando da Terra está o nosso querido amigo, irmão Jesus, né, o Espírito de verdade, e no comando do universo está Deus. Então, é uma mensagem que fala de otimismo, que fala de esperança, que fala do trabalho que todos temos, e claro, com uma mensagem de final de ano, início de um ano novo, não teria melhor texto para a gente poder analisar aqui no nosso programa, né? Na sequência, nós temos no item 9 uma mensagem do espírito de Montaigne, ditada em Paris em 1865, olha só, que Kardec vai apresentar 3 anos depois, agora na Revista Espírita de fevereiro de 68, porque, claro, Kardec tinha todo esse senso, toda essa noção de apresentar as mensagens na hora que melhor aprovera, né? Então, ele sempre deixava, organizava, ele como sistemático e metódico educador, o fazia assim. E a mensagem de Montaigne, no item 9, diz assim: cada dia o Espiritismo estende o seu círculo moralizador. Sua grande voz ecoou de um extremo a outro da terra. A sociedade se comoveu com ela e de seu seio partiram adeptos e adversários. Adeptos fervorosos, adversários hábeis, mas cuja habilidade e renome serviram a própria causa que queriam combater, chamando para a doutrina nova a atenção das massas e lhes dando o desejo de conhecer os ensinos regeneradores que seus adeptos preconizam e que os faziam escarnecer e ridicularizar. Contemplai o trabalho realizado e rejubilai-vos com o resultado. Mas que efervescência indizível não se produzirá entre os povos quando seus mais amados escritores vierem juntar-se aos nomes mais obscuros ou menos conhecidos dos que se aglomeram em torno da bandeira da verdade. Vede o que produziram os trabalhos de alguns grupos isolados, na maioria entravados pela intriga e pela malquerença, e julgai da revolução que se operará quando todos os membros da grande família espírita se derem as mãos e declararem
de fronte altiva e coração firme, a sinceridade de sua fé e de sua crença na realidade do ensinamento dos Espíritos. As massas amam o progresso, buscam-no, mas não o temem. O desconhecido inspira um secreto terror aos filhos ignorantes de uma sociedade embalada em preconceitos, que ensaia os primeiros passos na via da realidade e do progresso moral. As grandes palavras de liberdade, de progresso, de amor, de caridade, ferem o povo sem o comover. Muitas vezes, ele prefere seu estado presente e medíocre a um futuro melhor, mas desconhecido. A razão desse pavor do futuro está na ignorância do sentimento moral num grande número e do sentimento inteligente em outros. Mas, como disseram vários filósofos, divagando sobre uma concepção falsa da origem das coisas, inclusive eu, por que curaria de o dizer? Não poderia enganar-me? Não é verdade que a humanidade seja má por essência. Não. Aperfeiçoando a sua inteligência, ela dará um impulso maior às suas más qualidades. Afastai de vós esses pensamentos desesperadores que repousam num falso conhecimento do espírito humano. A humanidade não é má por natureza, mas é ignorante e, por isso mesmo, mais apta a se deixar governar por suas paixões. É progressiva e deve progredir para atingir os seus destinos. Esclarecei-a, mostrai seus inimigos ocultos na sombra. Desenvolvei sua essência moral, nela inata, e apenas adormecida sob a influência dos maus instintos, e reanimareis a centelha da eterna verdade, da eterna presciência do infinito, do belo e do bom, que reside para sempre no coração do homem, mesmo o mais perverso. E Montaigne, Camila, finaliza esse texto belíssimo dizendo: filhos de uma doutrina nova, reuni vossas forças, que o sopro divino e o socorro dos bons espíritos vos sustentem, e fareis grandes coisas. Tereis a glória de haver posto as bases dos princípios imperecíveis, cujos frutos vossos descendentes recolherão. Tá aí, gente, o texto de Montaigne, que a nossa querida amiga Camila agora vai comentar. É bacana, né, Miguel? A gente começa a ler os textos, a tentar compreender melhor, a trazer isso para a nossa realidade, o nosso dia a dia. E falar sobre o futuro do Espiritismo é bem isso, né? Ali na parte finalzinha do texto, além de falar, né, sobre a doutrina espírita, sobre os adeptos, ou aqueles que seriam seus adversários, da mesma forma como tem adeptos fervorosos, tem aqueles que seriam contra o trabalho. Mas a gente para ali no finalzinho e entende que a doutrina é uma doutrina nova, mas ela está ali e vem sendo amparada pelos bons espíritos. Então, esse progresso da doutrina espírita tem o respaldo dos espíritos mais elevados, dos bons espíritos. A gente então começa a compreender melhor, né, que dentro da doutrina espírita o caminho dela é como se tivesse um GPS indicando a direção ali para onde ela deve seguir, como ela deve ser, aonde ela deve se pautar, né? Quando Kardec foi lá e codificou a doutrina, né? O que deveria ser realizado, como que deveria ser feito. E como um GPS, ela nos dá uma direção, mas cada um de nós, a humanidade é que tem que buscar esse caminho, essa direção. Ela é o nosso GPS, o nosso guia, nos indica ali, vamos por aquele caminho. Mas existem aberturas em que você pode fazer outros caminhos. Mas de qualquer maneira ela vai te falar, olha, por ali acho que não está certo, vamos para aquele próximo. Vira ali, faz o retorno, volta, né? Conduz a gente ao caminho do bem, ao caminho do amor, ao caminho correto. Mas sempre tem o nosso livre-arbítrio, então sempre está nas mãos da humanidade saber qual direção tomar. E a hora que a gente pensa então no futuro do Espiritismo, a gente começa a compreender que é uma doutrina que já existia antes, ela não foi criada por Kardec. Não, o Espírito já existia, Deus já existia,
já existia a imortalidade da alma, a gente já conhecia a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos. Isso daí já existia, não foi o espiritismo que inventou. O que acontece é que Kardec começou a estudar os fenômenos mediúnicos. Ele começou a pesquisar, a querer compreender e trouxe para cada um de nós a compreensão do que vinha acontecendo dentro da visão espírita, com o auxílio dos espíritos. O que Kardec fez foi passar credibilidade a partir dos estudos que ele fez com o auxílio dos espíritos, né? Ele deu mais credibilidade a todos aqueles fenômenos mediúnicos que vinham acontecendo naquela época. Ele estudou, ele compreendeu, ele passou a explicar melhor todos esses fenômenos, né? Aí então, a gente sabe que o mundo está passando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E a hora que a gente pensa então no futuro do espiritismo, aqueles que estão no mundo de regeneração são espíritos mais evoluídos. Entende-se então que eles já vão ter essa compreensão natural da doutrina espírita, né? Eles já vão saber que realmente o espírito existe, que só morre o corpo material, que existe a psicografia, que é possível essa comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, essa interação do plano espiritual e o plano material, de que nós não estamos sozinhos no universo. Isso significa que todo mundo, dentro do mundo de regeneração, já vai ter uma compreensão mais adiantada da doutrina espírita. E isso nos traz uma felicidade de saber que o nosso espiritismo tende a avançar, a progredir sempre, assim como o nosso mundo, assim como a Terra, né? E aí o que cabe a cada um de nós, espíritas, ou aqueles que estão querendo aprender, compreender essa doutrina, né? É fazer o quê? É levar esse conhecimento, é estudar, é buscar e tentar chegar no maior número de pessoas, naqueles que estão querendo compreender, que nem hoje na manhã de domingo, aqueles que estão aqui ouvindo, né, querendo entender mais, compreender, ter essas explicações do porquê de algo que vem acontecendo. Muitas vezes a gente busca esse caminho da doutrina espírita porque tem questionamentos que a gente quer uma resposta ou algo que aconteceu e que nos trouxe a esse determinado momento, né? Então a gente passa a compreender melhor o espiritismo, a ver essa luz no fim do túnel, a perceber esse progresso da doutrina espírita, porque ela nos dá, com as explicações, com a reencarnação, ela nos dá esse bálsamo, esse consolo. Todos nós que vivemos nesse mundo hoje, onde há tanta crueldade, tanta violência, tanto sofrimento, merecemos ter um pouco mais desse consolador prometido por Jesus, né? E como estamos no último domingo do ano, último dia desse ano de 2023, eu gostaria de ler uma mensagem que é do livro Cartas do Evangelho, de Francisco Cândido Xavier. É uma psicografia do espírito de Casimiro Cunha. Ela chama Carta de Ano Bom. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre uma nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste, sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas, doravante, encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Se na oficina do mundo, o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueça deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias,
Não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres, sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo.
após o estudo e a reflexão que pudemos fazer aqui hoje. O nosso programa vem chegando na parte final e eu gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês, ouvintes, que aqui estiveram conosco durante todo o ano de 2023. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos juntos nessa busca de conhecimento, nessa busca sobre a doutrina espírita. Isso sim é o futuro do espiritismo. A cada um de vocês que quer saber, que quer evoluir, que quer buscar aprender. Isso sim é o futuro então da nossa doutrina. Agradeço imensamente a cada um de vocês que nos ouve, que pesquisa na internet. E vamos pedir a Deus, ao nosso Pai, que abençoe o nosso ano de 2024, que vai se iniciar amanhã. Que possamos, ó Pai, ter um ano de grandes conquistas e realizações. Que vós esteja com cada um de nós, abençoando e protegendo. Passamos agora a ouvir a reflexão espírita que o José Antônio tem. O tema de hoje é a adoção. Que todos tenham um excelente domingo, um excelente ano novo. Fiquem todos com Deus. Olá, amigos. É sempre uma alegria poder estar aqui nesse encontro com as reflexões espíritas. Tenho usado muitos exemplos de fatos ocorridos em minha vida porque foram fatos muito marcantes, como que eu hoje pretendo contar, mas pretendo adentrar exemplos de outras pessoas para a gente poder ir refletindo sobre os postulados espíritas. É muito importante a gente embasar a nossa fé, tê-la fortalecida na convicção. E uma das coisas que causou, ou que ofereceu para mim, para minha esposa, a convicção da presença dos espíritos em nossas vidas, dos raciocínios que a doutrina espírita oferece, foi um fato muito contundente que se deu em nossa vida. Nós nos casamos no ano de 80 e até 1986 nós não tínhamos ainda conseguido gerar filhos. Eu já tinha 2 filhos de relacionamento anterior, sabia que eu não tinha problema, e minha esposa investigava, não achava problemas, mas também não conseguia engravidar. Então, começam aqui os amigos, né? Por que vocês não adotam? Porque eu nunca interferi, porque como tinha 2 crianças crescendo junto da gente também, embora eu morasse com a família deles, mas cresceram junto da gente. E até que um dia nós dois, simultaneamente, sem saber, começamos a sonhar. Eu comecei a sonhar com um menininho correndo dentro de casa, pulando na cama, vindo me acordar. E depois de um tempo conversando com a minha esposa, eu confidenciei, ela falou, nossa, eu também tenho sonhado com um menininho dentro de casa. E aí nós acolhemos a ideia da adoção. Falei, então vamos adotar, mas infelizmente, dentro da visão terrena, a gente já colocou como um obstáculo para a espiritualidade superior. Vamos então, se for um menino. E decidimos que iríamos adotar se viesse um menininho. Naquela época não tinha essa fila. Ao contrário, era de boca a boca, as pessoas, alguém doava lá, ia no juizado, tinha que ir no juiz. Tinha que ter as pessoas que acompanhavam por 2 anos, a pré-adoção, tudo aquilo. Mas não tinha aquela fila de adoção. E nós ficamos já preparados para receber a notícia da vinda do menino. O que aconteceu? A esposa de um médico amigo aqui de Londrina Espírita, fundadores da Casa do Caminho, a Tânia e o Dr. Ju, ela liga para minha esposa dizendo, ó, chegou, já tinha nome, era Saulinho, porque eu brincava, Saulo, por que você me persegue? Eu falava, como Jesus fala para Saulo de Tarso, né, quando aparece ele na porta de Damasco. Então o nome já estava dado, era Saulinho. Aí a Tânia liga e falou, ó, Saulinho chegou, só que ele não veio sozinho, veio uma menininha junto, é um casalzinho. Eu falei, não tem problema, vamos adotar já vem 2 de uma vez, já preenche a casa, né? E nasceram muito abaixo do peso, né? Nasceram com 1,2 kg, 1,5 kg, ficaram um mês internados. Mas no dia da notícia, pedi à Tânia que viesse até a nossa casa e ao seu Hugo, nosso paizinho do Jornal Imortal, do Lar Maria Barbosa, que nos iniciou na doutrina espírita, para fazermos uma prece de gratidão e para esse começo de uma vida nova. Eu fiz a prece. Quando eu terminei a prece, o senhor olhou para mim e disse assim, ele sempre me chamou de Dr. José. E eu tinha 30 e poucos anos na época, ele 76, 77. Ele falou, Dr. José,
Ao seu lado tem o espírito de uma freira, que se diz chamar Angélica, irmã Angélica. Ela está pedindo para te dar um recado para o senhor não esquecer. Haja o que houver, fique com as crianças. Na hora que ele deu esse recado, eu pensei em malformações, em problemas físicos. E no outro dia nós fomos conhecer as crianças. Uma criança nasceu em casa, a outra nasceu no hospital, porque a mãe chegou, deu tempo de nascer no hospital. Ficaram em berçários separados. Então, todos os dias eu e minha esposa íamos, um dia eu entrava no berçário, outro dia ela entrava no outro, pegava o neném no colo, dava aquela chuquinha, porque não tinha força para mamar mamadeira. Foram ganhando peso. Quando eu estava com 1 mês, já perto de terem alta, eu cheguei para auxiliar de enfermagem e disse o seguinte: será que você podia tirar a roupinha do Saulinho, quero ver ele peladinho? Ela olhou para mim, tanto quanto estranhando, falou: não, o Saulinho não está aqui, o Saulinho está no outro berçário. Falei: deixa eu ver. Ela descobriu e falou: é menina. Falei: então é a Lívia que está aqui, já tinha nome, né? Já estavam até registrados. Aí a primeira vez eu saí, foi a primeira vez nesse mês que eu tirei toda aquela parlamentação, fui no outro berçário, botei de novo a roupa específica, entrei no berçário e pedi para auxiliar: será que você poderia tirar a roupinha do Saulinho para ver ele pelado, fazendo favor? Ela olhou para mim estranhando e falou assim: não, o Saulinho está aqui está a Lívia, o Saulinho está no outro berçário. Gente, eu não tinha Saulinho, eram 2 meninas. Aí eu com aquela frase na minha cabeça: haja o que houver, fiquem com as crianças. Então conta minha esposa e a Tânia do Dr. Schuft, o grande amigo, que quando eu saí do berçário eu estava pálido, não estava branco. E eu olhei para as duas, a Tânia perguntou: o que aconteceu? A minha esposa falou: o que aconteceu? Eu falei: o Saulinho não veio. Ele morreu? Eu falei: não veio mesmo, que já eram 2 meninas. Aí, gente, eu fiquei pensando o trabalho que a espiritualidade teve, porque quando nós decidimos adotar o menino, já estavam encarnadas as 2 meninas, a mãe já estava grávida. Que entre a gente decidir chegar às crianças foram 6 meses, 5, 6 meses. Imagine a dor de cabeça que nós criamos para a espiritualidade. Mas o mais interessante, e aqui eu vou acrescentar o ensinamento espírita. Nossas crianças cresceram muito bem, mas uma delas se mostrou depressiva desde tenra idade, 1 ano, 2 anos, sempre triste, sempre com a carinha de sofrimento. Com 4 anos de idade, 3 anos e meio mais ou menos, ela se aproximou da minha esposa, encostou a cabecinha na barriga da minha esposa, chorando, triste, depressiva, e disse assim: eu queria ter nascido na sua barriga. Aí quando eu cheguei do hospital, a minha esposa contou para mim o que tinha acontecido. Será que é isso a tristeza dela? Eu falei: é possível que seja, ela não está sabendo lidar com a questão de ser adotiva, porque desde que nasceram nunca foi afastada a ideia da adoção. Mas com o espírito eu fiz um estrago em casa. Eu cheguei na parede da sala, peguei um giz colorido, desenhei a Terra assim, como se fosse o planeta, desenhei o mundo espiritual, casinhas do mundo espiritual, e falei: ó, vocês duas aqui, eu e a sua mãe aqui, tá? Vocês duas lá para vir aqui em casa, e nós aqui esperando vocês, mas não tinha ventre para vocês, não tinha barriga, não funcionava. E aí os espíritos superiores disseram: vai por outra barriga. Eu falei: para nós está ótimo. E vocês só vieram por outra barriga, entrando no mesmo raciocínio que a gente apresentou aqui numa dos programas de reflexões, que é: o que é carne, o que é espírito é espírito. Vocês vieram do mundo espiritual, o corpo veio não importa de onde, para o espírito isso é o menos importante. Não existe essa questão de sangue azul, não existe essa questão sangue do meu sangue, isso é bobagem. Sangue você doa, sangue você recebe. Eu estive num tratamento ano passado, tomei 14 bolsas de sangue, não sei de quem que era, se era de homem, de mulher, de branco, de preto, mas me salvou a vida. E nessa luta, eu pude ali, diante das minhas filhas, poder falar para elas o que o Espiritismo me apresentava. Que sendo carne, que é carne, que é espírito, eu podia dizer para minha filha, nós íamos ficar muito longe uns dos outros se vocês tivessem que esperar minha esposa poder engravidar, a mãe de vocês. Você se importa de ter vindo antes? Aí não, aí ela sorriu, ficou feliz. É lógico que depressão não se trata do dia para a noite, era uma depressão infantil, mas não se trata do dia para a noite. Mas nós conseguimos ali neutralizar esse aspecto
da preocupação de ter nascido de um outro ventre. E que isso só foi possível com a orientação que o Espiritismo nos dá. O que é carne é carne, o que é espírito. Jesus diz a Nicodemos, e o Espiritismo vem mostrar que o corpo se forma, mas o espírito vem criado por Deus de outro lugar. E aqui está a nossa família, nossas filhas com 32 anos, 4 netos dessas duas, tivemos depois mais um filho, estamos aí, o que não falta é criança aqui dentro de casa. Então fica aí esse raciocínio para que vocês possam refletir, para que vocês possam compreender como é importante a doutrina espírita, iluminando as nossas existências. Chico Xavier, uma vez perguntaram para Chico, o que significa a doutrina espírita para você? Ele diz assim, a doutrina espírita é um farol de luz que mostra o caminho por onde eu devo percorrer, os obstáculos que eu devo enfrentar, mas acima de tudo, mostra as mazelas que eu ainda carrego no meu mundo íntimo, das quais eu devo me desvencilhar. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara, a vida não para. A vida é tão rara.
da Vida. Um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.